Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. E aqui é um lugar que eu me sinto literalmente em casa. Então é muito bom. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta manhã. Para ilustrar o nosso encontro de hoje, eu trouxe a história destes dois personagens, que é o Germán e a Marguerite. Essa história ela foi contada neste filme Minhas Tardes com Marguerite. É um filme de 2010 que não fez muito sucesso, mas é um lindo filme, né? E conta essa história de Germán, que é representado pelo ator Gérard Depardieu, e Marguerite, que é essa senhorinha chamada Gisele Casadeusos, que ela é francesa também. E na época do filme ela tinha 95 anos, mas ela representava uma senhora de 85 anos. Gérard Depardieu, que representou o Germán, ele era o Germán, personagem, né? Ele era uma pessoa muito rústica, não tinha leitura, né? Nem rude. Ele passou uma infância muito triste, porque ele sempre recebia piadinhas. Se fosse na nossa época, poderíamos dizer que Germán passou pelo bullying na infância. Então ele sofreu, não teve carinho materno, a mãe era muito bruta, e ele cresceu essa pessoa assim, né, bem bruta. E os amigos, depois de adulto também, os amigos faziam piada com o que ele falava, porque ele não era muito assim, aforto assim, para a leitura, não sabia ler. E Marguerite, ao contrário, era uma pessoa culta, ela sempre lia seus livros e ela morava numa casa de repouso. E ela sentava na praça para ler os seus livros. E chamou a atenção de Germán, que via aquela senhorinha lendo livros, né? E começou a conversar e eles fizeram uma linda amizade. Então o filme conta essa linda amizade entre Germán e Marguerite, que ela dizia Marguerite com 2 T's, meu nome, né? E aí essa história, não vou contar toda, porque quem ainda não assistiu o filme, quiser assistir, vai ter grandes surpresas neste filme. Mas a história, assim, resumindo, para não contarmos o filme, é desse homem rústico, essa sensível senhorinha, que ela acaba passando para Germán o gosto pela leitura, o prazer pela leitura, que ele tinha um bloqueio, como ele sempre recebeu esses bullying, sempre, né, ele tinha essa dificuldade com a leitura, ele teve um bloqueio. Então, Marguerite conseguiu, com muito carinho, porque ele era um homem bem rude, conseguiu passar este amor pela leitura, né? E até um ponto que ela começou a perder a visão e ele se sentiu na obrigação de ler para ela os livros. Então é um filme muito lindo. Muitos críticos dizem que este filme mostra a solidariedade de Marguerite para com Germán. Outros dizem que este filme mostra a grande educadora que foi Marguerite, porque, né, 85 anos, que ela representava uma personagem, né, de 85 anos, que conseguiu passar para um homem rude, que tinha um bloqueio desde a infância, passar esse desejo, esse amor pela leitura. Então ela foi uma bela educadora, uma grande educadora. Eu já vi esse filme com outro olhar, que é o olhar dessa fragilidade dessa senhora, né? Uma senhora idosa que poderia estar ela morava na casa de repouso, então ela poderia estar lá dormindo ou deitada aguardando a morte chegar, mas ela estava ali na praça lendo seus livros, lendo A Peste de Alberto Camus, um livro difícil, e ela estava lá sentada e aproveitava e dava nome aos pombos, ela tinha alegria de viver com 85 anos. Então isso me chamou a atenção para essa fragilidade, para essa pessoa idosa, né, passando coisas boas, como disse Elier, sendo útil para essa pessoa que o ajudou,
né, uma pessoa triste, uma pessoa com uma autoestima muito baixa, né, que se sentia humilhado, e aí acabou tendo a alegria de viver. Né, e aí a história se desenrola e é muito linda. Pensando nisso, né, na velhice, esses tempos, há cerca de 2 anos, nós começamos, né, a ter, assim, aquelas dúvidas, porque estávamos chegando nos 50 anos, então começamos a ter aquelas dúvidas quanto a isso, quanto a essa velhice, quanto a essa fase, né? E também começam aquelas alterações hormonais, e a gente começa a ficar com medo da famosa menopausa, e aí eu fui procurar ajuda médica. E aí eu cheguei em uma médica e disse, então, eu estou preocupada com essa queda de hormônios, eu preciso saber se eu vou fazer essa reposição, não vou. Aí ela virou e disse, você não quer ficar velha, quer? Quando ela fez essa pergunta, eu liguei um sinal de alerta, um vermelhinho. Como assim quer ficar velha, né? Ninguém quer ficar velha. Então eu já liguei o botão, né, alerta. Falei, ai meu Deus, eu vou ficar velha? Como assim? Não, porque se você não fizer essa reposição hormonal, em 5 anos você estará velha, enrugada, porque acelera o envelhecimento sem os hormônios. Então você vai ficar velha. Eu pensei, meu Deus, ficar velha ainda com prazo para ficar velha em 5 anos é muito apavorante, né? Aí eu me conformei com aquela resposta. Aí eu fui para uma segunda profissional que disse a mesma coisa, que a falta de hormônios na mulher provoca um envelhecimento muito rápido. 5 anos a mulher já está envelhecida, muito envelhecida. Não conformada, fui numa terceira profissional. E quando fui comentar com ela, olha, eu estive em 2 profissionais que me deram um prazo de 5 anos para eu envelhecer se eu não fizer a reposição hormonal. E então eu preciso, estou desesperada. Ela, não fala mais nada. Você veio aqui porque você quer saber a minha posição, não é? Lógico, estou aqui. Pois a minha posição é a mesma. Se você não fizer a reposição hormonal, em 5 anos você estará velha como um maracujá de gaveta. Maracujá. Aí eu desesperei mesmo, né, gente? Porque eu falei, meu pai, vou ficar em 5 anos. Então aí no dia seguinte eu já fui ao espelho, correndo, ver se eu já estava começando o processo de envelhecimento. Olhava todo dia, né, de manhã, para ver quais são as rugas novas que chegaram para mim. Comecei, né, naquela época eu já comecei a trabalhar nessa casa espírita também. Foi uma alegria começar aqui. E precisava trabalhar na mediunidade. E vim fazer a consulta com a Mãe Maria. E ela disse, e aí Cristina, você já está pronta para começar o seu trabalho aqui? Porque eu já trabalhei muitos anos na outra casa e ainda não tinha começado o trabalho aqui. Aí eu disse, Mãe Maria, eu ainda não estou pronta. Mas por que você não está pronta? Eu disse, porque eu estou com muitas dúvidas com essa questão da menopausa. Eu já pensei até em escrever um livro chamado Bicho Papão da Menopausa, porque eu estou apavorada, porque eu vou envelhecer. Então eu não me sinto preparada para trabalhar na mediunidade com essas dúvidas que eu tenho. E ela me disse, minha filha, mas todo mundo vai envelhecer, não vai ter jeito, você vai envelhecer. Eu falei, então, mas ela tem um prazo de 5 anos. Então, em 5 anos é apavorante. Ela disse, não, você vai envelhecer como todo mundo. Então, 5 anos ou 10 ou 15 não vai fazer diferença, né? Eu falei, então, mas e essa história de reposição hormonal? O que eu devo fazer? Né? Eu queria uma resposta. Uso, não uso, faço uso, não faço uso. Ela disse, então, ela não respondeu. Um espírito superior, inteligente, já sabia a minha pergunta, já sabia o que eu pretendia com aquela pergunta, já sabia o que eu sentia, o que eu estava sentindo, que era o desejo de não iniciar com a reposição aquele período, naquela data. Ela disse assim, faça o que o seu coração mandar. Olha a resposta, faça o que o seu coração mandar. Pensei, mas ela me respondeu, eu queria a resposta. Aí depois eu pensei, nossa, muito inteligente essa resposta. Aí eu falei, então, mas o meu coração manda, por enquanto, eu não fazer essa reposição, porque eu estou me sentindo bem ainda. Eu iria fazer só para não ficar velha, e eu isso achava um absurdo.
seu corpo físico? Os profissionais que você foi consultar ou você que sabe o que você vai proporcionar para o seu corpo físico? Aí eu pensei e falei, não, eu sou dona do meu corpo físico, eu mando no meu corpo físico. Agora, é lógico que se precisar de uma ajuda, né, se meu corpo físico não estiver bem, se eu estiver começando com insônias, um monte de sintomas causados por essa falta de hormônio, eu vou fazer uso, por enquanto eu estou ótimo. Então eu não vou fazer uso desse hormônio só para não envelhecer, como as 3 profissionais me colocaram. Então, a partir daí, eu optei por não fazer essa reposição e já agora em agosto já vou fazer 52 e estou aí na contagem regressiva para envelhecer, né? E pensando nesse envelhecer, o que a doutrina espírita nos diz a respeito do envelhecer? Como que é esse processo do envelhecer? Então, nós pegamos os conceitos simplistas, né? Que é chamado processo pelo qual o jovem se transforma em idoso. Simples assim, né? O jovem se transforma em idoso. Um conceito biológico difícil de entender que diz assim: fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação a sobrecargas funcionais. Resumindo tudo, nós vamos perdendo a energia, o que poderíamos fazer na juventude, já às vezes não conseguiremos fazer na fase em que estamos idosos. Encontramos uma palestra de Tiago Mono, ele é geriatra. Então ele nos fala o que esse envelhecimento provoca no nosso corpo físico. Né? Então ele vai provocar uma maior vulnerabilidade a doenças, ele vai provocar doenças como infecções, doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, câncer. Fiquei pensando, quantas pessoas jovens que estão com câncer, que até desencarnam, né? Quantas pessoas que têm problemas cardiovasculares jovens já, né? Que ainda nem chegaram na fase, né, da terceira idade. Esse ficou um pouquinho, né, claro aqui, mas a gente lê. Alterações que ocorrem com a parte emocional, né? Então eles dizem assim: crise de identidade, perda de autoestima, mudança de papéis no trabalho, na família, na sociedade, perdas afetivas, parentes e amigos, perda da autonomia, perda da independência do poder de decisão. E com a aposentadoria, a pessoa fica isolada, deprimida. Né? Aí também pensei, crise de identidade. Gente, quantas vezes a gente vê jovens, quem trabalha, né, com jovens, vê, o que você tem, filho? Crise de identidade. Pessoas jovens têm crise de identidade. Perda de autoestima. Na nossa vida inteira a gente perde a autoestima, encontra a autoestima, vai no psicólogo. Não é assim? Então não é só nessa fase. Mudança de papéis no trabalho. Né? Durante toda a vida a gente pode, uma hora estar como chefe, outra hora como subordinado. Família, a gente muda sempre de papel, né? Às vezes eu sou filha, quando eu me caso eu passo a ser esposa, depois eu passo a ser mãe. Então, não podemos dizer que isso é na fase da velhice. Perdas afetivas. Né? A minha mãe, ela conta que a mãe dela faleceu quando ela tinha 8 anos. Então, ela mal lembra da fisionomia da mãe. Né? Eu conheci a minha avó vendo a foto do caixão, porque naquela época as pessoas não tinham fotos. Quando desencarnavam, precisamos ter uma foto de recordação. Tira a foto da pessoa no caixão. Um absurdo. E a gente, quando criança, ia ver a foto, ficava com medo, né? Olha, dá a foto da avó. Essa aqui é a sua avó. Então, minha mãe, com 8 anos, teve uma perda afetiva, uma das maiores perdas afetivas, que é perder a própria mãe, que foi criada pelas irmãs. Teve toda essa dificuldade, né, na sua criação, vários problemas. Perda de autonomia. Quantas pessoas hoje que não têm condições de caminhar, que andam de cadeira de rodas, não são idosas? Né? Nós temos um amigo que com 19 anos ele caiu da moto e não conseguiu mais andar. Né? Ficou paraplégico, quer dizer, ele perdeu a autonomia, perdeu a sua independência.
Então nós não podemos dizer isso só para os idosos, porque se a gente lê isso como a fase da velhice, aí nós vamos desesperar, né? Meu Deus, estou ficando velha, acabou minha vida, né? Aí ele diz, com a aposentadoria as pessoas ficam isoladas e deprimidas. Mas tem tanta coisa para se fazer, né, que a gente tem que pensar, quando eu me aposentar eu vou ter mais tempo para me dedicar ao centro, mais tempo para me dedicar às obras de caridade, mais tempo para ler, né, porque às vezes a gente tem um monte de livros em casa que quer ler, mas não tem tempo, porque tem que trabalhar, está em outra fase. Então tem tanta coisa boa para a gente fazer, né, então por isso que eu não concordo com isso, né, na doutrina espírita. Nós aprendemos, até estávamos estudando esses dias aqui, né, que o nosso companheiro Roberto ainda falou, pense como uma vestimenta, o seu corpo é uma vestimenta. Então nós temos lá, eu encontrei esse gráfico aqui interessante para a gente entender, é só uma representação, né, para entendermos. Então nós temos lá o corpo físico, nós temos um perispírito, que é um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. E temos lá o nosso espírito. E o que anima esse corpo físico? Né? Nós temos esse elo amarelo aqui, que é só uma representação, que é o princípio vital, ou fluido vital. Ele que dá a vida a esse nosso corpo físico. E quando nós estamos já numa fase mais, né, de idosos, ele vai diminuindo até ele cessar com o envelhecimento dos órgãos do corpo físico e nós desencarnamos. Então, o corpo físico é uma vestimenta que, como qualquer roupa, vai envelhecer também, né? Então, o importante é pensarmos que o espírito, que é o centro de tudo, que somos nós, não envelheceremos jamais. Olha que coisa linda para nós. Então, eu sou espírita, acredito nisso há mais de 20 anos, me senti apavorada em pensar que em 5 anos eu estaria enrugada, mas gente, e o meu espírito? Né? Então, Rubem Alves, ele diz que não pode ser comparada à velhice ou à fase, né, como um processo sim, biológico. Ele nos diz que a velhice ela pode ser comparada ao pôr do sol, que é uma maravilha. Por quê? Porque ele diz assim, durante o dia só existe uma cor, durante a noite também só existe uma cor, né? Mas no crepúsculo ou no pôr do sol, o céu existem várias cores no céu, de vermelho, laranja, amarelo, então é lindo. Então essa fase da velhice é linda, só que aí ele completa assim, vejam se vocês concordam comigo, ele diz assim, no crepúsculo sabemos que a noite está chegando. Na velhice, nós sabemos que a morte está chegando. E isso nos torna mais sábios e nos faz degustar cada momento como uma alegria única. Quem sabe que está vivendo a despedida, olha para a vida com olhos mais ternos. Eu fiquei pensando, meu Deus, se nós pensarmos que nós estamos numa fase de despedida, como que nós vamos viver felizes? Porque, né? Ah, meu Deus, estou me despedindo. Estou numa fase de velhice, estou me despedindo. Não, né? Não podemos pensar. Eu acho que essa fase, nós temos ainda medo de desencarnar. Embora, né, os espíritos nos dizem, vocês não têm que ter medo de desencarnar, porque é só uma passagem. A vida verdadeira é no plano espiritual. Por que ter medo de desencarnar? Né? Eles dizem, espírita não tem medo de desencarnar. Aí eu disse, o espírito não deveria ter medo, porque nós temos ainda, porque nós somos imperfeitos, nós somos muito apegados à matéria. Né? Tanto é que se fala, vai envelhecer, a gente entra em desespero, né? As mulheres principalmente, ai meu Deus. Né? Então, vejam, como assim pensar que está próximo da morte? Né? Isso nos vai deixar ansiosos, né? Tristes, com medo. Então, não é bem assim. Aí vem Divaldo com uma lição maravilhosa para nós. Ele diz assim, olha, veja se o medo da morte é desencadeador de outros medos. O medo da velhice toma conta de todos. Não é verdade? Desencadeador de medos.
A velhice nos aproxima da morte. Engano. Hoje morrem mais jovens do que velhos. Isso numa palestra que ele fez, né, no seminário sobre isso, ele disse: eu estou com 78 anos, a morte esqueceu de mim, fiquei contente, gostaria que ela tivesse uma amnésia. Mas isso, gente, ele disse há alguns anos, porque agora em maio ele fez 90, entendeu? Então esqueceu mesmo dele a morte, né? Então ele se diz muito feliz. E nessa palestra que ele faz brincadeiras, não sei se você já assistiu, mas ele faz brincadeiras com a velhice, né? Ele conta do cabelo, que ele foi, a primeira vez que apareceu uns cabelos brancos, ele foi no barbeiro e pediu para que colocasse alguma coisa, porque ele não estava gostando daquele cabelo branco, estava feio. E aí o barbeiro, naquela época, não existia muitas tintura, essas coisas. O barbeiro colocou um shampoo, mas não podia tomar chuva. Se tomasse chuva, saía cor. Então ele saía na rua olhando para o céu para ver se não estava nublado, se não ia chover. Aí ele falou: eu vou testar com o Chico, porque o Chico Xavier, ele é sincero e ele vai falar se isso está horrível ou não, porque, né, as pessoas são boazinhas e falam que está bonito. Chegou no Chico, todo ansioso para saber como é que estava o cabelo dele, né? E Chico disse que olhou e falou: Divaldo, o que você fez? Ele: pronto, tá horrível, né? Aí ele falou: Divaldo, você remoçou 10 anos. Ele: ai, que alegria. A partir daí disse que começou a passar o shampoo sempre, mas com medo de chover. Aí um dia antes que o barbeiro falou para ele: olha, agora chegou um produto que não sai mais, é tonalizante, você pode passar que não vai sair. Aí ele passou, mas ele não gostou muito, ele achou que ficou uma cor meio estranha. Mas aí ele foi no Chico de novo, chegou lá, o Chico fez a mesma coisa. Divaldo! Ele falou: agora ferrou, agora foi, né, ficou feio demais. Não, Divaldo, continua assim que tá ótimo, tá bonito, continua. Aí ele falou: então eu continuei. E até com 90 anos ele ainda passa uma tinta no cabelo, né? Porque ele fala que a gente tem que se cuidar, né? Foi o que a Ierta me falou. A gente tem que se cuidar. Você não pode ser aquele pelinho desanimado, não. Bate assim, ele fala, bate no rosto, faz, né? Passa uma tintinha, passa uma maquiagem para nós. Ainda temos a maquiagem que nos ajuda um pouco, né? Dá uma ajuda. Então ele é muito otimista quanto a isso, né? E é muito importante, porque o que ele disse é uma verdade. Hoje nós temos mais idosos no mundo do que jovens. Só no Brasil a expectativa de vida hoje é 75,5 anos. Então a média, né, de homens e mulheres. No século XVIII, para nós termos uma ideia, a média é 30 anos para homens, 40 para mulheres, né? Então hoje nós temos lá 71,9 para homens, 79,1 para mulheres. Aí vou deixar uma pergunta aqui para vocês: por que será? Aí a gente faz uma outra palestra para explicar por que será, né? Então, pelos estudos, pelas estatísticas, daqui, né, poucos anos nós estaremos em 31,8 milhões de idosos. E se eu estiver aqui encarnada, estarei entre eles já, porque se eu estou com 52, já fiquei fazendo as continhas, né? 31,8. Quem que é o idoso, afinal de contas, né? Temos o conceito cronológico, que é 60 anos ou mais nos países subdesenvolvidos, que o Divaldo disse que é um horror dizer isso, né? Países subdesenvolvidos, mas existem os países subdesenvolvidos. 65 anos ou mais nos países desenvolvidos e considerados muito idosos de 80 a 85 anos ou mais. E agora eu gostaria de abrir um parênteses para essa questão, né, do abandono, já que nós estamos falando de velhice, de idosos. Nós tivemos que promulgar uma lei aqui no Brasil, chamada Estatuto do Idoso, de tanto abandono de idoso, né? Então, não vamos regularizar isso, vamos regulamentar, tornando crime o abandono ao idoso. Imagine, precisa, né, de uma lei. Aí vocês vão falar: mas a lei é de 2003, né? Não existe mais isso. Então
Então, por coincidência, essa semana, né, dia 31 de maio, eu li uma decisão onde foi citada essa lei. Justiça decide que filho suspeito de agredir mãe no Rio de Janeiro tem que ficar pelo menos 100 metros, a pelo menos 100 metros dela. Né? Então, uma decisão era de um filho que com 60 anos agredia a mãe de 82. Então, a mãe foi encaminhada para uma casa de repouso e, com base nessa lei, né, o juiz determinou que ele não se aproximasse dessa mãe. Então, para nós termos uma ideia que até hoje, né, ainda ocorre esse abandono de idosos. E aí encontrei, né, na pesquisa que nós fizemos essa estatística. Quem são os agressores dos idosos? Então, vejam, 50% dos agressores são os próprios filhos. Aí nós temos 20% das esposas, 10% netos, 10 genros e noras, 5% terceiros, 4% os irmãos e 1% esposos. Então vejam que triste, né? Encontrei essa frase essa semana, olha, vivemos no mundo em que os pais levam os filhos ao berçário, os filhos levam os pais ao asilo e todos buscam cachorros para fazer companhia. Vejam que ironia isso, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo chamado Honrai vosso pai e vossa mãe. E Kardec nos explica que esse honrar não é só respeitar, esse honrar é fazer tudo para os pais, proporcionar a eles o que eles nos proporcionaram na nossa infância. E eu vejo muito, as pessoas falam, mas eu não levei meu pai à casa de repouso, eu não levei minha mãe, eu cuido. Só que os pais ficam ali meio que isolados, né? Então fica no quarto separadinho lá no fundo, na hora da refeição, porque suja a mesa, ele almoça sozinho, aí depois a família se reúne, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. O que é esse honrar pai e mãe, né? Que Kardec nos explica muito bem. E eu gostei dessa foto, né? Porque o idoso ele tem que participar de tudo, vejam que lindo, né? Participar da família. Nós não podemos, né, isolá-lo, embora dentro de casa isolar. Voltando lá no nosso tema envelhecimento, esse palestrante Tiago Mônaco, ele trouxe na sua palestra 2 fotos dizendo que nós não envelhecemos todos iguais. Então ele pergunta, envelhecemos todos iguais? E aí ele coloca a foto lá. Então vejam, aqui nós temos uma senhora de 62 anos e um senhor de 91 anos. Para mostrar que não existe envelhecimento igual. Falei, nossa, que coisa boa, então a médica lá me deu 5 anos, então ela não contou essa questão, que ninguém envelhece de forma igual, né? Quem sabe? Eu dou sorte, né? Mas aí, é só uma brincadeira. Mas aí ele diz assim, nós não envelhecemos de forma igual porque depende de muitos fatores, entre eles a genética, né, do corpo físico e também como nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, né? Algumas pessoas são felizes, alegres, então elas vão aparentar serem mais jovens. Né? Aqui outra foto que nós encontramos é uma senhora de 63 anos, dos anos 70, e aqui nós temos o nosso ex-presidente com 81 anos agora. Então mostrando também a questão do tempo, nos anos 70, não existiam tantas, né, como diz o Givaldo, cosmetologia, a cosmetologia. Então não existiam tantos recursos para as pessoas se cuidarem. Então conforme nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo novas maneiras de cuidarmos do nosso corpo físico. Raul Teixeira ele tem uma palestra também sobre esse tema. E aí ele foi entrevistado no programa Terceira Revelação. E ele disse assim, enquanto uns se anulam certos de que não são mais úteis, outros continuam a se achar jovens, mesmo depois de atingir os 80 anos. E ele faz uma pergunta, é uma questão de decisão ou é uma questão de personalidade? Aí, nas outras casas que nós fizemos essa palestra, as pessoas, eu fiz uma enquete lá, cada um ia levantar a mão para dizer se era uma questão de decisão ou uma questão de personalidade. Mas vamos continuar, cada um
novamente. Continuando, ele diz: a alma é imortal. Após a morte, todos vivem no mundo espiritual. Por isso, podemos reescrever o ciclo natural da vida. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei, como consta no túmulo de Kardec. Aí André Luiz, no livro Correio Fraterno, diz: infância, juventude, madurez e velhice são simples fases da experiência material. A vida é a essência divina e a juventude é seiva eterna do espírito imperecível. Continuando André Luiz: a velhice, pois, como índice de senilidade improdutiva ou enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Neste sentido, vejam só, há jovens no corpo físico que revelam avançadas características de senectude pela ociosidade e rebeldia que se confinam, e velhos na indumentária carnal que ressurgem sempre à maneira de moços invulneráveis, clareando as tarefas de todos pelo entusiasmo e bondade, valor e alegria com que sabem fortalecer os semelhantes na jornada para a frente. E aí? E agora? É uma questão de decisão ou uma questão de personalidade? Vamos ver. Eu acho que as duas coisas. Aí, perdão. A minha se decisão você depende da toma minha uma personalidade. decisão, vai influir na sua personalidade. É isso. Muito bom. E aí, vocês concordam? Eu digo que é uma questão de decisão. Eu tenho que decidir o que eu quero para mim, né? E aí vem aquela frase que eu gosto muito, gente. A alma só envelhece se você permitir. Mais bonita essa frase? Aí você vai falar, mas o espírito não envelhece. Não, mas é o que André Luiz acabou de dizer. Às vezes o espírito está envelhecido num jovem, vejam. Então é linda. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para nós de pessoas já com uma certa idade, jovenzinhos ainda, mas que não pararam, que estão trabalhando, que estão, olha lá. Esse é o senhor Raul Lasco, tem 97 anos, né? Na época que eu montei palestra, há algum tempo, mas ele tinha 97 anos. E aí ele faz o quê? Desenhos gráficos no computador, 97 anos naquela época. E ele vende esses desenhos pela internet, vejam só. Essa senhora, ela é a Margaret Leigh Jones, 91, ela é a DJ mais velha da Grã-Bretanha, 91 anos, e ela tem um programa de músicas antigas na rádio, né, de Hampshire. Imagine, ela tinha uma rádio, né, olha. E esse senhor, vejam que história interessante, é o Jim En. Ele aprendeu a ler com 91 anos e publicou um livro aos 98 anos, chamado In a Fisherman Language, contando a história de um marinheiro, a linguagem de um marinheiro. Ele não sabia ler, ele trabalhava como marinheiro, e aí ele tinha um sonho de aprender a ler, mas não teve condições. Quando ele tinha 91 anos, eu vou aprender a ler, e escreveu esse livro aos 98. Essa é Mary Rishda, ela tem 63 anos e ela é baterista, mas toca uma bateria linda. Quem quiser depois ver no Face, lá no YouTube, ela lá tocando a bateria. E essa é a história mais linda também. Paul Jacin, ele entrou no livro dos recordes em 2011 como o corredor de maratona mais velho do mundo, com 100 anos. Com 89 anos, ele perdeu a esposa desencarnou, e o filho também desencarnou, e ele resolveu superar isso. E começou a correr maratonas, né? E começou a correr maratonas. Com 99 anos,
fizeram um exame médico nele, sangue, tudo, e o físico dele era de um homem de 40. Ele tinha, né, o corpo físico de um homem de 40. Perguntaram a ele, mas qual é o seu segredo? Né, ele disse, a vida é humor, ele disse. A vida é um desperdício sem humor. O que preciso para viver é felicidade e alegria. E aí ele ainda diz, eu como apenas o mínimo, o que eu realmente preciso. Se comesse para ficar cheio, provavelmente eu estaria morto. Então deu uma dica para ele. Olha que frase linda essa, gente. Que a velhice não nos surpreenda com mais rugas na alma do que no corpo. Não é? Vamos eliminar essas rugas da nossa alma. Deixa o corpo, a gente troca depois por um novo. Olha que chique. Aí nós temos lá, fui procurar o que os idosos andam fazendo na internet. Né? Então, olha lá, encontrei uma página no Face chamada Idoso, uma lição para a vida. Tem tudo lá, coisas interessantes. Estou apaixonada. Eu estou preparando porque, né, tem que participar. Vamos participar. Idosos que moram na casa dos filhos de outros. Olha, eu pensei, meu Deus, deve sair cada coisa nessa página do Face, né? Aí deixa pra lá. Né? E esse, gente, é um projeto maravilhoso. Acho que vocês já devem ter visto. Por coincidência, ontem eu fui num grupo de estudos lá com o pessoal da minha turminha lá, e tinha um professor lá de inglês. Olha que coincidência. Ele é de CNA, na casa da Cris. Aí eu disse assim, mas você é do CNA, eu vou falar sobre esse projeto amanhã. Então vejam que lindo. O que é esse projeto? É um projeto em que jovens brasileiros entram em contato com idosos que moram no asilo em Chicago. Para que esse contato? Para aprenderem o inglês. Vejam que maravilha, os idosos, eles conversam com jovens em inglês, né, para passar para eles a língua. E também, eu acredito que mais do que isso, né, o ensino é maior, porque os jovens passam a valorizar os idosos. Nossa, eles têm algo para ensinar, eles são úteis. E os idosos passam a se sentir úteis e ter um ânimo para viver, né? Porque eu assisti uma reportagem sobre eles, os filhos vão visitar uma vez por ano, gente, que absurdo. E aí eles fazem amizade com os jovens brasileiros e eles ficam animados, né? Olha essa senhorinha, ela até coloca os brinquinhos, faz maquiagem para sair, né, lá bonita para os jovens. Então é um projeto do CNA chamado Speaking Exchange, que os velhos, os idosos, entram em contato. Essa questão eu achei interessante. Tem gente que fala, não podemos falar que vamos ficar velhos, devemos falar que vamos ficar idosos. Né? Mas aí vem a questão, isso é muito particular, né? Minha mãe, por exemplo, ela fala assim, eu não gosto dessa palavra idosa, eu prefiro falar que eu sou velha. Então aí cada um usa a palavra que quiser, né? Mas o importante é não termos as rugas na nossa cara. Então veja o que Divaldo fala, né? Para quem está fazendo aniversário hoje, né? Pensa, olha o que Divaldo fala, gente, envelhecer é fascinante poder envelhecer, porque nós só chegamos à velhice porque não desencarnamos. Olha que coisa boa. Então é fascinante, né? E eu lembrei de uma tia que ela tinha 69 anos e ela teve câncer no pulmão, mas foi muito rápido, ela descobriu em outubro, quando foi em janeiro, ela desencarnou. Mas ela dizia assim, né, todo mundo que ligava, porque ela morava em outra cidade, as pessoas ligavam para conversar, ela dizia assim, e ela acreditava muito na vida espiritual, e ela dizia assim, ai, mas eu ainda não queria ir, eu não me sinto pronta para fazer a passagem. Ela queria viver mais, ela tinha sede por viver, por ter conhecimentos, né? Ela é 2 anos mais nova que meu pai. Meu pai hoje já fez 83 anos, né? Então já faz algum tempo que ela desencarnou. Mas ela não queria desencarnar, ela achava que ela tinha muito ainda, né? Então, mas veja, com 69 anos ela se sentia animada e queria aprender mais. Então vejam que maravilha estarmos aqui, né, no plano material. Que maravilha se conseguirmos, né, chegar lá no ponto que nós temos, né, aquela fase maravilhosa,
né? Essa fase que José Raul Teixeira nos diz, que é a fase das colheitas, né? O que fizermos aqui. Agora vamos colher mais para frente. Então nós estamos ali, né, envolvidos naquele momento. É a fase da descoberta, vamos descobrir coisas novas. Fase das alegrias. Aí eu fiquei pensando, deve ser maravilhoso ver um bisneto nascer, um neto, né? Então é uma fase de alegria. Uma fase também de reflexão de tudo que nós fizemos, tudo que aprendemos. Divaldo fala que não é aquela fase de pensarmos assim, eu podia ter aprendido a andar de bicicleta, eu podia ter aprendido a nadar, eu podia... Não, ele fala, se você não aprendeu a andar de bicicleta, é porque você fez outra coisa. É porque a nossa vida é escolha. Se eu escolhi uma coisa, não deu tempo para eu fazer a outra, mas não há problema. E ele diz assim, eu ficava preocupado porque eu não aprendi a andar de bicicleta. Mas um dia que eu fui subir na bicicleta, eu gritei, pelo amor de Deus, me deixa eu descer desse edifício. Ele tinha medo. Ele falou, eu também não aprendi a dirigir carro comum. E aí, um dia eu vi o Raul Teixeira dirigindo um automóvel, eu fiquei com uma inveja, né? Aí eu falei, mas Raul, você consegue estacionar naquele buraquinho, você coloca o seu carro? Sim, mas todo mundo dirige. O que tem de mais? Ele disse, mas eu não aprendi. Mas ele falou, não aprendi, mas eu cuidei de tantos filhos e hoje eles dirigem para mim. Não faz falta. Então nós temos que pensar não no que deixamos de fazer, mas sim no que fizemos, nas obras, no que nós construímos. Então esse é o momento da nossa reflexão. E segundo Raul Teixeira, é uma dádiva divina. Então não tenhamos medo, né, dessa fase, das rugas, porque espírito não tem ruga, desde que nós, né, não deixamos que elas fiquem lá. Qual é a proposta espírita para os idosos? Foi perguntado. Os idosos, nós podemos dizer, são dignos de todo o nosso amor e carinho. Por graças a eles encontramos este mundo. São muito valorosos, mesmo que não sejam reconhecidos por suas famílias e sociedade. Enquanto estiverem no mundo físico respirando, é porque Deus entende que ainda é necessário que eles estejam aqui para aprender, para ensinar e para viver. Vejam que coisa linda! Estamos aqui para aprender, para ensinar e para viver. Então vamos viver da melhor maneira que conseguirmos. Qual é a proposta para os jovens de hoje que muitas vezes cuidam dos idosos? Amá-los e respeitá-los, porque se a desencarnação não nos encontrar antes, nosso caminho é a velhice. Então não existe outro caminho. Nós encontramos uma história neste livro aqui chamado Boa Nova, de Chico Xavier, Fotografia de Chico, Espírito Humberto de Campos. É o capítulo 9, Velhos e Moços. Quem tiver a oportunidade, né, de ler, é muito lindo. Conta uma história de Simão Pedro, que Simão Pedro começou a se sentir inútil. Ele via, né, que os apóstolos mais jovens, como Tiago, tinham grandes sonhos, grandes missões. Porque nós vamos pregar, nós vamos levar a mensagem de Jesus, nós vamos isso e aquilo. E ele se sentia inferiorizado, porque ele sentia que ele não tinha mais aquela energia. Ele falava, eu sou um pai de família, já sou mais velho. E aí foi existindo aquela rixa, sabe? Aquele preconceito dos jovens para com ele, aquele sentimento de inutilidade dele. E aí ele foi ficando chateado, foi conversar com o mestre Jesus e disse, mas Jesus, eu estou me sentindo assim, inferiorizado, não tenho mais energia. Aí Jesus disse a ele, mas escuta, que idade que tem Deus? Aí ele ficou pensando, que idade que tem Deus? E os espíritos, que idade que tem os espíritos? O espírito não tem idade, né? Você tem que ser útil, existe maneiras de ser útil. Conversa com eles, não cria rixa com os mais jovens. Explica isso para eles, que se eles entenderem, eles vão valorizar, vão perceber que você é útil, seja útil. E ele ficou com aquilo na cabeça. Encontrou Tiago, que ele havia, né, tido um desentendimento, um conflito, e foi conversar com ele. Falou, olha, que idade que tem Deus? Que idade que tem
caminho, ele viu duas criancinhas perdidas na praia e a mãe estava longe. Ele pegou a mão dessas criancinhas e levou-as até a mãe, né? Mas não percebeu que ele tinha feito uma boa ação. Ele fez de coração, pegou, levou as criancinhas. Nossa, as criancinhas podem se afogar aí no mar, vamos levar. Levou as criancinhas. E à noite ele sonhou com o Messias. E o Messias então mostrou a ele: olha, viu o que você fez? Você orientou o jovem, que foi o Tiago. Você salvou a vida, praticamente salvou a vida de duas criancinhas. Viu como você foi útil? E levou a um lugar lindo, que ele disse que era como um monte, e que ele via tudo lá embaixo, via as cidades, via tudo. E ele percebeu que aquela paisagem não era aqui da Terra, era alguma coisa, né, de outra dimensão. E ele sentiu uma alegria tão grande, que começou a se sentir útil. Ele viu que ele poderia, com aquela idade, independente da idade, né, ele poderia ser útil. E ele acordou feliz. E quando encontrou com Jesus, ele falou: mestre, agora eu entendi o que você me disse, né, depois daquele sonho. Porque Jesus o felicitou, cumprimentou e disse: você fez o bem, meu irmão. Ele falou: mestre, agora eu entendi, né, o que você queria me dizer. E aí Jesus disse a ele: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, meus irmãos, a proposta hoje para a nossa semana, né, nós estamos sendo de Deus, independente da nossa idade. Então, sejamos de Deus. Tá? Uma boa semana para todos. Muito obrigada por essa oportunidade e estaremos sempre juntos. Olha, Cristina, você me fez lembrar que eu ouvi outro dia, achei muito interessante. Projeto Havaiana. A Havaiana, antigamente, a gente usava o chinelinho de borracha só para tomar banho, né, gente? Fizeram uma reposição da marca. Hoje ela é o top. Hoje tem brilho, hoje tem pérola, hoje tem bordado. Ela é personalizada, ela é dada em casamento. Você vai nos lugares mais chiques e sofisticados com as sandálias havaianas. Então nós, seres humanos, precisamos fazer uma reposição da marca, da nossa marca. Por isso que eu estou sempre assim, pronta para ir para uma festa. Eu já fiz a minha reposição. Fica aí a dica para vocês. Obrigada, minha linda. Obrigada.